na solenidade para comemorar a vitória da democracia contra a tentativa do golpe de 8 de janeiro, tanto o presidente Lula como o presidente do TCE, o Alexandre de Moraes, defenderam nos seus discursos uma regulação das Big Techs. Hoje, o presidente Lula avançou no assunto e disse que vai propor a regulação global das redes na cúpula do G20. O bloco é presidido pelo Brasil, né, agora em 2024, e pela primeira vez esse tema que preocupa as principais democracias do mundo ganha um protagonismo no grupo que reúne as maiores economias do planeta. Para a ONU, esse é um tema fundamental pelo potencial que as redes alcançaram na divulgação de fake news e discurso de ódio manipulados pelos grupos de comunicação da extrema-direita internacional. A ideia do presidente Lula já causou divergência e resistência por parte dos Estados Unidos e da China. O grande desafio que se coloca para o Brasil é: será que o Brasil vai encontrar uma proposta que atenda aos interesses da maioria dos países e que seja aceita pelas duas maiores potências nessa área, né? Internamente, tanto o governo como o presidente do TSE defendem um projeto de lei conhecido como o PL das Fake News, já aprovada no Senado e que aguarda análise na Câmara Federal. Para Alexandre de Moraes, é urgente a aprovação da regulação para neutralizar a instrumentalização das redes pelo novo populismo digital de extrema-direita. Eu pergunto, Léo, para você, abrindo essa conversa, como é que você, um jornalista que cresceu dentro desse mundo digital, vê o projeto de lei 2630? Então, a gente já falou bastante sobre isso no passado, e eu sou bastante crítico a esse projeto por uma razão simples, né? Só para a gente explicar por que a gente está aqui agora, nesse momento, debatendo, né, e fazendo um conteúdo jornalístico. Nós não temos uma concessão de rádio e TV, então a gente está operando dentro de uma plataforma digital chamada YouTube, que pertence ao Google. A gente só está falando aqui porque os responsáveis pelas falas que são ditas aqui somos nós. Quer dizer, então, se a gente falar alguma bobagem, se a gente cometer algum crime, quem vai pagar por isso sou eu, Florestan, Lula, Mário Vitor, Tereza. Não é o YouTube que vai pagar por um eventual crime que a gente eventualmente cometa. É isso que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 do Marco Civil, que eu acho que é o que garante a liberdade de expressão na internet brasileira, ele diz o seguinte: olha, quem é responsável pelo conteúdo é quem produz o conteúdo, né? Não é a plataforma digital. Então, se eu sou o responsável, eu tenho que ter a responsabilidade, obviamente, de apurar os fatos, de falar coisas que sejam éticas, corretas, de não incorrer em nenhum tipo de crime e tal. E aí, quer dizer, em função do que aconteceu no 8 de janeiro, né, do ano passado, criou-se esse mito de que isso aconteceu por causa da internet, né? O que aconteceu em 8 de janeiro, na minha opinião, tem raízes muito mais profundas. A raiz é o golpe de Estado contra Dilma, o fato da Globo ter convocado o pessoal de camisa amarela em junho de 2013 para tumultuar o país, toda a confusão institucional que aconteceu. A internet, na verdade, estava aí, vai ficar depois, e ela é um ambiente que permite, vamos dizer assim, a discussão séria e a discussão, vamos dizer assim, irresponsável. Só que quem tem que ser punido e responsabilizado é quem está produzindo conteúdo, não a plataforma, porque isso aqui, na verdade, é uma estrada por onde todo mundo trafega. Se eu estiver dirigindo na contramão, eu vou ser punido. Se eu estiver dirigindo em alta velocidade, eu vou ser punido. Agora, se eu vier a ser considerado um risco para a plataforma, porque o meu conteúdo pode ser perigoso, mesmo que não seja perigoso, eu posso ser banido e censurado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O que o PL 2630 impõe? Ele impõe um dever de cuidado em temas sensíveis, ataques à democracia, racismo, etc. e tal. Eu vou aqui até fazer uma previsão. Se ele passar, a primeira vítima desse projeto vai ser a Palestina. Por quê? Porque todo mundo que sai em defesa da Palestina vai ser acusado de racismo contra Israel, de antissemitismo. Então, por exemplo, o Breno Altman seria a primeira pessoa censurada. Logo depois dele, outros canais que também fazem a defesa da questão palestina. Por quê? Porque a Conib poderia entrar com uma ação não contra o Breno Altman, mas contra o YouTube, ou contra o Google, ou contra o Twitter, ou contra qualquer plataforma, dizendo o seguinte: olha, tem vários canais aí expressando posições racistas contra o povo judeu, e tem que ser banidos. Aí o YouTube vai dizer: não, mas peraí, não, mas veja bem, não é bem racismo, é só antisionismo. Ou será que o YouTube vai falar: não, peraí, esses caras aí estão me custando um processo judicial, é melhor que eles nem falem, porque eles não precisam da gente. Eles não têm a menor necessidade da nossa presença aqui para serem uma empresa bilionária, né? Eles podem se sair muito bem transmitindo jogo de futebol,
clipe de música, enfim, quer dizer, ele tem feito grandes eventos aí. A gente aqui é um elemento muito pequeno dentro desse universo, mas é um elemento importante politicamente, né? Então, eu acho que a consequência central desse projeto é eliminar qualquer discurso divergente e consolidar o controle da comunicação nas mãos dos velhos monopólios da comunicação. No caso brasileiro, é devolver todo o poder sobre a comunicação para a Rede Globo. Na verdade, a Globo vem, nos últimos 3 ou 4 anos, estruturando essa migração da TV aberta para uma TV por plataforma, como ela tem hoje. Hoje, me disseram, uma pessoa da área, concorrente da Globo, um executivo de outra emissora, concorrente da Globo, me disse que o faturamento da Globoplay, da TV na plataforma, já supera todas as outras TVs abertas, né? Então, que a Globo fatura hoje na TV por plataforma já supera todos os concorrentes na TV aberta, né? E aí, os concorrentes da Globo estão sem saber como se posicionar nessa disputa. E estão vendo a Globo ocupar sozinha essa liderança pela aprovação do PL 2630, que os executivos da Globo ajudaram a redigir. Nós não estamos contra, nós, que eu falo você, cada um individualmente, pode ser que a posição... Só para deixar claro, cada um aqui tem uma posição. Tá? A posição do Mário, a posição da Tereza, a posição do Florestan pode ser diferente. Eu falo nós, eu e você, porque a gente conversa muito sobre isso, até temos divergências, né, pontuais nessa questão, mas o que se discute é a necessidade de ter uma regulação para evitar a propagação de mentiras, para evitar a propagação de discurso de ódio, para evitar a propagação de crimes dentro das plataformas, porém assegurando o espaço de liberdade e independência de produção jornalística. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, 12 anos, né, e o surgimento desses canais como 247, DCM, GGN, Fórum, né, o próprio Conjur, que é mais antigo do que isso, mas que se converteu, né, com o passar dos anos, num canal poderoso, né, de informação aberta, saindo do nicho do direito. Então, eu temo que essa discussão esteja sendo travada de uma maneira muito apressada, né, dentro do Congresso e apenas ouvindo um lado, o lado dominante. Temos duas questões em jogo aí. Uma é essa questão do discurso de ódio, que as redes estão já no limite, né? Quer dizer, você vê youtubers falando absurdos, jovens se matando, enfim, a violência também entre crianças nas escolas. E você tem a questão das fake news em alguns sites jornalísticos que se colocam aí como produção de jornalismo, mas, na realidade, não tem nada a ver com o jornalismo da maneira como deve ser exercido. Eu acho que essas duas questões têm que ficar claras no projeto, né? Um projeto de manter o espaço para o jornalismo, né? Porque a gente foi tolhido totalmente dos canais abertos, né? Está tudo na mão da direita ou extrema-direita, né? Como a Jovem Pan. E agora, quando se abre esse caminho que o Léo falou, que permite que você tenha um jornalismo com uma postura diferente, progressista, de esquerda, e até de direita, de centro, enfim, você tem um jornalismo mais plural, você corre o risco de, de repente, tudo isso desaparecer e a gente ficar com a velha estrutura. Eu acho que essa é a colocação principal, né, que deveria constar e ficar claro para a população no projeto. Eu não tenho dúvida de que, a continuar assim, sabe, as redes sociais sendo usadas para o mal, que isso trará ameaças permanentes para a democracia, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, tá? Que elas são um elemento demolidor da democracia em todo o mundo, sabe? Não teve uma dessas crises da democracia e nenhuma em que as redes sociais não tiveram um papel importante, né? Mas as redes sociais que importaram
realmente para formar essas mentalidades aí, essas como as que fizeram 8 de janeiro, a gente reviu as imagens ontem, não são as redes sociais de conteúdo, né? Na verdade, são grupos de mensagem, é por ali que as mentes são envenenadas, né? Não é porque... É claro que existiam os comunicadores bolsonaristas de extrema-direita, os youtubers de extrema-direita e tal, mas eles, a relevância deles é bem menor em relação àquilo que é compartilhado em grandes grupos, comunidades, né, pelos formuladores ideológicos da extrema-direita, por exemplo. Por que as mídias independentes da internet seriam extintas, como disse o Léo, e depois repetiu o Lula? Por que seriam extintas se houvesse a regulamentação das Big Techs? Não é que elas serão extintas, a gente não tem capacidade de fazer essa previsão, né? Mas vamos imaginar que hoje você é o YouTube, né? O Luiz Costa Pinto é a Cazé TV, né? Que dá ali resultados, milhões de pessoas assistindo ao vivo. O Florestan é todos os canais de música, né? E o Mário Vitor todos os canais aí de entretenimento, tal, aquelas coisas todas. E eu sou, vamos dizer assim, os canais de jornalismo. Aí você vai olhar para o Luiz Costa Pinto e fala, pô, esse cara aqui está me dando dinheiro e não dá problema. Florestan me dá dinheiro e não dá problema, não dá processo. O Mário Vitor me dá muito dinheiro e não dá problema. Agora, jornalismo é um negócio chato. Porque jornalismo é uma coisa que é polêmica, que influi, que não sei o quê. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tal. Fala assim, pô, será que eu vou manter canais de jornalismo nessa plataforma? Eu estou colocando para você esse problema porque nesse momento você é o YouTube. Aí você vai parar para pensar assim, não, mas não, lógico, eu vou manter o Léo e todos os canais de jornalismo de direita, de esquerda, porque o meu valor é a defesa da liberdade de expressão. Só que os meus inimigos não vão mais me processar. Eles vão processar você, Tereza, porque você é o cofre gigantesco da nova economia. Você é bilionária. Então ninguém vai mais... Por exemplo, eu sou a Big Tech? Você é uma Big Tech. O Sérgio Moro não vai mais entrar com processo contra mim. Essa brincadeirinha nossa. O Sérgio Moro vai entrar com processo contra a Tereza. Aí a Tereza vai falar assim, porra, tá vendo esse canal lá, o Atush? Vou ter que agora me defender de um processo do Sérgio Moro por conta de algo que ele falou na internet. Aí eu vou falar assim, mas Tereza, eu não violei nenhuma regra sua. Aí você fala, não, Léo, eu até gosto de você. Você até é um cara legal. Mas, porra, eu não quero ficar gastando dinheiro com um advogado pelos problemas que você está criando para mim. Né? Então, olha, desculpa, aqui é uma empresa privada, vai lá fazer suas lives no Telegram, vai fazer suas lives lá no... Faz no seu próprio site, cria uma plataforma você mesmo. A tendência é o seguinte, quer dizer, quando, vamos dizer assim, as partes conflitantes da sociedade puderem processar você e não a mim, que você seja, na verdade, alvo de uma avalanche de ações judiciais. Aí você vai falar assim, pô, o Lula me dá dinheiro, o Florestan me dá dinheiro, o Mário Vitor me dá dinheiro, o Léo só me dá problema. Deixa eu tirar esse cara. Acabar com esse canal. Ou com todos os canais. Acabar com todos os canais de jornalismo. Eu ainda não consegui entender qual é a lógica de se acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Quando alguém conseguir me explicar que, não, olha, não teremos golpe se a gente mudar o artigo 19... É o que diz que as operadoras, as plataformas, não são responsáveis pelos conteúdos, não é isso? Mas não significa que seja terra sem lei. Aí vamos dizer, não, mas a plataforma influencia o debate público pela questão do algoritmo. Isso é verdade. Agora, então, você tem que regular a questão do algoritmo. Então, o algoritmo tem que ser neutro. É uma outra discussão. Mas mudar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eu acho que é acabar com a internet. É acabar com a internet, é acabar com o jornalismo na internet. Mas esse projeto não podia ser mais específico, né, em punir as empresas deixando fora geradores de conteúdo? Mas o que garante a geração de conteúdo na internet é exatamente o artigo 19 do Marco Civil. Dizendo o seguinte, a plataforma não é... Por exemplo, Tereza, você tem uma conta no Twitter, né? Aí você escreve que o Jair Bolsonaro é genocida. Né? Você tem o direito de escrever que ele é genocida. Agora, o Jair Bolsonaro tem o direito de processar você. Agora, se o Bolsonaro quiser processar o Twitter porque ele permitiu que você chamasse o Bolsonaro de genocida, ele ia falar, Tereza, sai fora. Vou fechar a sua conta, não quero responder um processo por você, pelo que você falou. É complicado. Eu acho que a base da internet é essa. A gente tem que partir do princípio de que a liberdade tem que ser a mais ampla possível. Quanto mais liberdade, melhor. Não cabe
aos comunicadores, especialmente dentro dos comunicadores aos jornalistas, defender censura. E é isso que esse projeto 2630 acaba impondo às opiniões, principalmente as opiniões divergentes em relação aos grandes grupos jornalísticos do Brasil. É uma espécie de retrocesso nesse ambiente democrático, amplo, variado, polêmico que se constituiu no Brasil, graças às plataformas também, nos últimos anos, na última década, que permitiu, é verdade que permitiu muitas coisas, mas entre elas permitiu que se estruturasse uma oposição ao impeachment da presidenta Dilma, se permitiu que se estruturasse uma oposição à prisão do presidente Lula, e um movimento favorável à sua libertação, e, enfim, em última instância, a retirada do Bolsonaro do poder e a reeleição do presidente Lula. Vocês não acham que, se não houvesse essa variada presença de uma opinião divergente, inclusive dentro do 247, da liberdade que nós gozamos nesses últimos anos, vocês não acham que a oposição ao fascismo seria muito menor? Se houvesse uma censura desse tipo, nós teríamos chegado na situação que chegamos no dia de hoje. E olha que chegamos, como é que eu posso dizer, por uma pequena margem conseguimos derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Se não houvesse essa liberdade, provavelmente nós estaríamos sendo calados. Houve tentativa de expulsar professor da UNB porque ele lançou um curso sobre o golpe de 2016 chamando o impeachment de golpe. Isso na imprensa também era criminalizado. Imagina alguém... Aliás, na imprensa até hoje é proibido. Né? Eu desafio qualquer pessoa a achar um artigo no Globo, na Folha ou no Estado de São Paulo que classifique o impeachment da presidente Dilma de golpe. Se alguém achar, me manda. Porque lá nesses veículos o que vige é a mais absoluta censura. É esse modelo que a gente vai querer? Quer dizer, o modelo defendido pelas empresas tradicionais? Vamos ver se no Globo, no Estado de São Paulo, na Folha, alguém chama o que está acontecendo na Palestina de genocídio. Se alguém pode escrever um artigo falando sobre genocídio em Gaza, não pode também. E quantas fake news eles não produzem, né, Léo? Durante toda a história brasileira, essas emissoras de rádio e televisão não produziram e que culminaram, inclusive, com a queda da Dilma, com a prisão do Lula, né, as mentiras que foram veiculadas pelos grandes jornais já na época do Getúlio Vargas, do Jango. Enfim, essa é uma constante. Quando você tem uma situação mais plural, eu e a Tereza e o Mário, que chegamos a pegar ainda os jornais alternativos, né? Vocês se lembram bem, que era uma saída para a gente poder fazer oposição ao regime militar, e éramos perseguidos, tiravam os jornais das bancas, prendiam todos os colegas nossos, quantos foram presos e torturados, né? Agora que a gente consegue ter uma imprensa um pouquinho mais democrática, né, e livre, aí a gente se vê cerceado no momento fundamental, né, que é o momento que o mundo virou digital. E esse espaço também vai ser nos tirado. O PL não tem conserto, Atucho? Não tem como. Não, eu acho que não é que, assim, na verdade é o seguinte, não é que ele não tenha conserto, mas assim, o que eu vejo é um rolo compressor. Eu acho que, como o Lula até mencionou, esse projeto ele foi redigido, se fala no mercado, na ABERT, na Associação das Empresas Emissoras de Rádio e TV, sob comando total da Globo, inclusive com artigos inteiros. Né? Você acha que a Globo está preocupada com o suicídio de jovens, de adolescentes, ou está preocupada com vozes dissidentes no discurso político e econômico? A Globo não está nem aí para o que está acontecendo, para a violência na internet. O problema da Globo somos nós. Né? O problema da Globo somos nós, outros canais, e canais que desafiam, vamos dizer assim, a narrativa dominante. E se, por exemplo, antisionismo for classificado como racismo, por exemplo? Então, todos os canais que defendem a Palestina vão ser eliminados? Mas eu não acredito nas boas intenções de um projeto redigido pela Globo. Por mais que você tenha pessoas assim bem intencionadas querendo fazer alterações positivas. Né? Regulação também, eu defendo a regulação. A minha regulação é, eu sou responsável, quem propaga é responsável, inclusive eu acho que deveria ter até uma justiça expressa para os casos na internet. Tinha que ser um mecanismo de decisão rápida. Cometeu o crime na internet, a punição tem que ser rápida. E não tem anonimato. Acabou com esse papo de anonimato.
né? Então, assim, isso para mim já é uma regulação. Agora, jogar o jornalismo fora, dentro dessas plataformas, usando como pretexto aí boas intenções, eu acho extremamente perigoso. Dá a impressão de que o que se considera como bom jornalismo é o jornalismo da Globo, dentro desse projeto. O que não é o jornalismo da Globo é aquele que é sujeito à desinformação, fake news e ameaça à vida e à verdade. E do lado da verdade está o jornalismo tradicional, como se diz, não é, que são os grandes monopólios de informação que existem no Brasil e no mundo. Não é possível que, depois de tudo que a gente passou, vocês agora permaneçam com esse discurso de que nós não somos empresas, de que nós somos amigos, né? Não pode ser. Então, se trata disso, Tereza, Mário, né? É da gente dar o nome às coisas como elas são e não aceitar que se confine esse jornalismo que a gente faz aqui como se fosse algo menor ou algo não profissional ou algo artesanal. Porque profissional não é o que eles fazem. Eu não estou querendo, Tereza, sinceramente, ser carimbado como o inimigo da democracia. Olha, veja bem, todos iam salvar a democracia e o Atucho ficou lá enchendo o saco. Eu não vou ser nenhum empecilho, mas eu estou preparado, desapegado, para chegar à condição de chegar e falar assim, olha, foi bom enquanto durou, tá? Porque realmente eu não tenho nenhuma segurança de que com esse projeto a gente vai existir daqui a 10 anos, né? Ou daqui a 15 anos, ou daqui a 5 anos. Tudo que fortalece a Globo deveria ter um cuidado maior, né? No mínimo, né? Uma reflexão redobrada, porque a Globo nunca foi amiga da democracia em lugar nenhum, em tempo algum da história brasileira. O que é mais chocante é você ver, depois de todo esse processo, de um golpe de Estado, liderado pela Globo, né? Que tirou a Dilma, que prendeu o Lula. Quem prendeu o Lula foi a Globo, né? Você vê a Globo saindo como a defensora da democracia, realmente aí é de dar nó em pingo d'água.